Então, vou pôr aqui para gravar. Vamos, então, falar sobre exceção de pré-executividade. É um tema muito bacana, a exceção de pré-executividade. Foi até objeto do meu TCC. É um tema que me chamou bastante atenção. Eu trabalhei esse tema dentro da execução fiscal. Bom, algumas premissas importantes para vocês entenderem. Até o início dos anos 2000, ali, até 2005, o único mecanismo de defesa que o executado tinha eram os embargos. Embargos à execução, como nós já estudamos. Só que ele tinha uma outra feição. Para que se pudesse... Embargo sempre foi, né, uma ação autônoma, né, que você propõe em apenso, né, uma ação prejudicial à execução. Sempre teve casos de pedir ampla, né, você pode discutir qualquer coisa ali dentro. E é uma ação própria, então, um processo de conhecimento, que você vai alegar ali matérias que vão, então, afetar o andamento da execução. E o regramento jurídico dos embargos da execução era diferente do que a gente tem hoje. Para que você pudesse embargar, e apenas se, né, você só poderia embargar se você estivesse diante de uma garantia em juízo. Você precisava garantir o juízo para que pudesse propor essa ação chamada de embargos à execução. Se você garantisse o juízo, então poderia ser por uma penhora, poderia ser por uma garantia real, né, ou fidejussória, depósito do dinheiro em juízo. Os embargos tinham o propósito de suspender a execução. Enquanto você discutia na ação de embargos, né, aquela questão prejudicial ao andamento da execução, por exemplo, você tem título, você não tem, né, igual alguma questão de inexecuibilidade, por exemplo, falsidade do título, assinatura falsa, o título foi adulterado, enfim, qualquer questão que afete o andamento da execução. Então, você poderia discutir ali naqueles embargos. Então, para você embargar, você precisava garantir o juízo. E uma vez você garantindo o juízo, com a propositura da ação de embargos, automaticamente a execução estava suspensa. E estava totalmente suspensa. Só que, então, o único mecanismo de defesa que nós tínhamos era justamente os embargos. Não tínhamos outro mecanismo de defesa, né? Chegou aqui uma visita. Conhece meu menino? Esse é o Lucas. E aí, Luquinha, fala oi, pessoal. Você já quer o celular? Deixa eu pôr o celular aqui pra ele, senão ele não deixa. Cadê a mamãe? Fala oi, pessoal. Dá oi. Fala oi. Ele quer o desenho de qualquer jeito. Então, vai assistir lá de fora, então, por favor. Vai? Vai lá com a mamãe. Vai? Isso. Ele queria o celular. Ele aproveita que minha esposa tá com a personal trainer lá. Aí ele aproveitou. Bom, olha só, porque quando ela não está ocupada, ela segura ele lá, né? Mas enfim, tem aula, de manhã ele entra em todas as aulas. Que aí minha esposa está trabalhando, né? E, enfim, não tem como segurar ele. Mas enfim, essa porta aqui atrás, ela está com problema, foi mal montada, eu não consigo fechar ela. E para consertar ela, eu teria que trocar a porta inteira. Ela é muito cara, não dou conta. Não tem paciência também. Bom, olha só, continuando. Então, para você embargar, você precisava garantir o juízo, e você, garantindo o juízo, apresentando os embargos, a execução estava toda parada, toda suspensa. E nada mais era praticado dentro da execução enquanto os embargos não fossem julgados. Então, era uma vantagem muito grande que era otorgada, né, ao embargante. Só que tinha só esse ônus que era da garantia ao juízo. Né? Pois bem, nós tivemos na década de 70 um caso muito interessante chamado caso do Mannesmann. Mannesmann era uma grande siderúrgica, acho que ela existe até hoje, né? Não sei se existe com esse nome, né? Então, a siderúrgica Mannesmann, ela sofreu várias ações de execução na década de 70, e muitas dessas execuções eram fraudulentas. Eram amparadas
em títulos vencidos ou em não títulos, né? Então, títulos adulterados, falsificados, enfim, uma série de títulos frios, né? Sem respaldo legal. E aí, para Mannesmann ofertar as defesas, ela se defender dessas execuções, mesmo que fosse para falar de questões óbvias, né, como a ausência de título, ela precisava embargar. E para embargar, precisava garantir o juízo. E aí, eram tantas execuções fraudulentas, tantas execuções infundadas, que a Mannesmann, se fosse se defender de todas elas, ela ia quebrar. Ela não teria condições de se defender, prestando essas garantias em juízo. Ela não tinha como, segundo me contaram. Bom, aí o que ela fez? Ao invés dela ofertar a defesa nessas inúmeras execuções que ela sofreu, né, ela contratou um jurista, um dos maiores juristas do Brasil já teve, né, de todos os tempos, chamado Pontes de Miranda, né? E o Pontes de Miranda, então, ele é célebre, né? Ele é alagoano, mas, se eu não me engano, estudou em Pernambuco, né? Fluente em alemão, foi diplomata de carreira, né? As obras dele eram todas as citações em alemão, muito interessantes. Então, ele foi um jurista muito criativo e muito produtivo, principalmente. Sobre direito privado, aí, por exemplo, vocês estão estudando direito civil, direitos reais, né? Vocês estão estudando direito empresarial. Só sobre direito privado, que é civil e empresarial, ele escreveu 60 volumes. 60 volumes, né? Pontes de Miranda é Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, é o maior de todos os tempos. 60 volumes. Faz as contas. Cada livro, né, um livro de 500 páginas, né? E ele escreveu isso em 15 anos. Ou seja, é um livro de 500 páginas a cada 4 meses, né? Enfim, é uma coisa absurda que ele produziu. Comentários ao Código de Processo Civil, o código anterior de 73, ele escreveu em, eu salvo engano, em 12 volumes, né? Então, meus amigos, ele foi um jurista muito respeitado, né? Escreveu na área de direito de família, até habeas corpus, ele tinha tratado, tudo ele era tratado do habeas corpus, das ações, tratado de direito privado, né? Era incrível a produção dele, né? Então, até hoje ele é insuperável. Então, a Mannesmann contratou ele, na época ele já estava advogando, né? Eu acho que ele estava aposentado da carreira de diplomata, né, de carreira, e ele elaborou um parecer, né, um parecer famoso, chamado parecer número 95, em que ele afirmou ali, né, ele criou a chamada teoria da exceção de pré-executividade. Então, eu vou escrever aqui no chat, escreve assim, ó, exceção de pré-executividade. O que é a exceção de pré-executividade? Exceção significa defesa. Em processo civil, quando você escutar a palavra exceção, associa a ideia de defesa. É uma defesa. Então, um mecanismo defensivo. Então, por isso que eu utilizo a expressão exceção. Pré é algo que antecede. E executividade, então, é uma defesa em que você vai alegar situações que antecedem a análise da executividade. Então, são questões prévias à análise da ação executiva. Então, o que ele mentalizou? Ele falou, olha, a ação de execução é uma ação como qualquer outra. Qualquer outra. Né? Então, sendo uma ação como qualquer outra, nós temos que fazer a análise de pressupostos processuais e condições da ação. Fato. Né? Ainda, na execução, nós temos que fazer a análise do título executivo. Se você tem título, você pode executar. Se você não tem título, você não pode executar. Simples assim. Então, e não basta você ter o título, tem que ser líquido, certo e exigível. Esse é um ponto de amarração extremamente importante que você precisa ter em mente, né? Então, o que ele pensou? Ele falou, olha, essas questões, pressupostos processuais, condições da ação, né? Título e as condições do título, se ele é líquido, certo e exigível, nós estudamos lá no início da nossa aula, né? Da nossa fala. Então,
essas questões são matérias de ordem pública. Olha a sacada que ele teve. São matérias de ordem pública. E logo, eu não preciso embargar para alegar isso. Essa foi a grande sacada dele. Então, eu vou alegar isso, na visão dele, né, quando ele fez o parecer 95, o famoso parecer 95, ele edificou edificou não, ele sistematizou, né, algo que todo mundo já sabia, mas todo mundo só tinha introjetado na cabeça que só poderia alegar em embargos. Mas aí ele raciocinou e falou que não, só nos embargos não, porque são matérias de ordem pública. O que são matérias de ordem pública? São questões estruturais de qualquer processo e que o juiz ele tem a prerrogativa de conhecer daquelas questões de ofício. O que significa conhecer de ofício? Independentemente de provocação. Então não importa se a parte alegou ou não, o juiz tem que analisar todas as ações, ação de conhecimento, ação de execução, não importa. Naquela época ainda tínhamos ação cautelar, né? Então não importa o tipo de ação. O juiz deve analisar pressupostos processuais, condições da ação e a questão do título executivo, nós falamos muito sobre isso, é uma condição da ação executiva. Olha que interessante. Uma condição da ação executiva. Então, se você não tem título, você não pode executar. Se o seu título não é líquido, você não pode executar. Tem que entrar com uma ação de cobrança, uma liquidação. Né? Se o título não é quantificado, né? Não é exigível, né? Então, enfim, são questões que afetam a estrutura da ação. E olha que ele teve essa sacada e falou: olha, como são matérias de ordem pública, eu posso alegar isso simplesmente dentro da execução. Eu não preciso entrar com uma ação de embargos para alegar isso. Só que aí ele deu uma floreada, né, e acabou utilizando a expressão exceção de pré-executividade, justamente para, né, dar nome a esse tipo de situação. Né? Dar nome a esse tipo de situação. Então, o que é a exceção de pré-executividade, então? É um mecanismo de defesa utilizado pelo executado, em que ele alegará na execução, dentro da execução, matéria de ordem pública, como pressupostos processuais, condições da ação, a presença ou não do título e as condições do título. Basicamente isso. Então, ele pode fazer isso por simples petição, não suspende a execução, é um ponto interessante, esse, né, que você precisa mentalizar, ele não suspende a execução. Sofreu grandes resistências, né, por parte da doutrina e da jurisprudência acerca da sua admissibilidade. A época que eu escrevi, em 2003, até você acha no Google, se digitar, você acha um artigo que eu escrevi. Na época, era bastante controversa a questão do cabimento da exceção de pré-executividade na execução fiscal. E então eu defendi esse tipo de possibilidade. Além disso, além dessas questões que são matérias de ordem pública, né, condições da ação, pressupostos processuais, condições do título, né, e a existência ou não do título, então são matérias de ordem pública, hoje, o estado atual acerca dessa matéria é que você pode alegar de exceção de pré-executividade também questões como prescrição. E olha, se o título está prescrito, não faz sentido a gente desenvolver atividade executiva. E hoje é possível que o magistrado conheça de ofício a prescrição. Antigamente não se permitia o juiz conhecer de prescrição. A prescrição foi matéria de defesa, né? Mas então a prescrição também é uma matéria que é admitida pelos tribunais como sendo passiva de ser alegada dentro da execução via sessão de pré-executividade, compensação, pagamento. Então, pense nessas três situações: prescrição, compensação e pagamento. Você imagina que a Mannesmann tivesse que embargar, prestando uma garantia em juízo, para alegar que aquele título estava pago, que aquela execução já estava paga, já tinha sido cumprida, ou que ela não estava vencida ainda, ou que era condicional, tinha uma condição, uma cláusula suspensiva ali, né? Precisasse embargar para alegar isso, uma parte manifestamente legítima, o caso estava prescrito, ou não, ele também é credor, então ele tem direito à compensação, né?
Ou uma confusão entre credor e devedor. Enfim, questões essas que permitem, então, que você alegue isso dentro da execução. Então, esse mecanismo de defesa é chamado de exceção de pré-executividade. Então, nada mais é uma prerrogativa que você tem de alegar dentro do processo de execução, não é um processo autônomo, é dentro da execução, você chamar a atenção do magistrado para questões de ordem pública e questões ainda também estruturais que afetam a execução, como pagamento, compensação, prescrição, né? Novação também da dívida, se for o caso, né? Óbvio. Então, seja forma de pagamento direto ou indireto, né? Como vocês viram lá em direito das obrigações, né? Não importa. Tudo que afete, né, o adimplemento obrigacional, você pode alegar dentro da exceção de pré-executividade. Então, perceba, essa edificação dessa teoria foi muito importante, porque você não precisa propor uma ação própria. Obedecendo aos requisitos do artigo 319, antigamente era o 282, né? O 319, que é os requisitos da petição inicial, endereçamento, qualificação, fatos, fundamentos jurídicos, pedido, requerimentos, né? Recolher custas, né? Proceder à citação, de novo, do réu, né? Que é o exequente. Então, você não precisa disso mais. Então, quando foi edificado a teoria da exceção de pré-executividade pelo Ponce de Miranda, então é um mecanismo defensivo que você alega dentro da execução e não em ação autônoma. Então, esse é um grande ponto de amarração que você precisa mentalizar, ok? Então, essa é uma questão interessante. E esse assunto até foi simulado pelo STJ, né? Então, em que o STJ admite o cabimento da exceção de pré-executividade. Okay? Então, é um ponto de amarração extremamente importante, esse, né, que você precisa mentalizar. Tá? Então, deixa eu ver se eu acho aqui a súmula. Eu esqueci, é 300, acho que é 319, né? Não lembro direito. Deixa eu só achar aqui. Só um minutinho. Sessão de pré. E hoje é admissível também, né? Não importa qual tipo de procedimento executivo, não importa, né? Então, seja uma execução comum, seja uma execução fiscal, né? É possível, então, que você alegue ali a exceção de pré-executividade. Aliás, houve até uma evolução, né, da jurisprudência, né, acerca do cabimento desse mecanismo defensivo, né? Então, hoje, o próprio CPC mudou, tem um artigo lá, o 519, né? É a súmula 393. A súmula 393 diz o seguinte: a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente a matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. Então, eu vou até mandar aqui no chat para vocês, mas olha só que interessante. Esse outro ponto é muito importante, da dilação probatória. O que significa dilação probatória? Significa o seguinte: olha, se você quer alegar dentro da execução matérias defensivas, matérias de ordem pública, tudo bem, pode alegar. Mas espera aí, tem que ser questões que você demonstra por documento. Quando fala desde que não demande dilação probatória, significa que você não pode precisar de outro tipo de prova que não seja prova documental. Então, se você precisar, por exemplo, de testemunha para provar o seu alegado, se você precisar de perícia para provar o seu alegado, esqueça a exceção de pré-executividade. Vai para os embargos de execução. Lá que é o meio idôneo que você pode discutir qualquer coisa, você pode se valer de qualquer meio de prova previsto em direito. Aqui, como nós estamos falando de meio defensivo dentro da execução, você está suscitando uma matéria dentro da execução, uma matéria que vai afetar a execução, dentro do processo de execução, então você tem que demonstrar isso por prova documental. Você não pode, então, se valer de qualquer outro meio de prova que não seja documental. Então, por isso que essa súmula diz que você quer alegar a exceção de pré-executividade? Pode alegar. Inclusive em execução fiscal. É isso que a súmula 393 está dizendo. Inclusive em execução fiscal. Desde que seja matéria de ordem pública.
Então, tudo isso que eu estava te falando. Pressupostos processuais, condições da ação, né, a presença, a existência do título, condições de eficácia do título, né, prescrição, decadência, pagamento, né, novação, né, enfim, qualquer matéria que afete o adimplemento obrigacional de forma direta ou indireta, também você pode alegar na decisão de pré-executividade. Mas que, para isso, para que o juiz, então, conheça da sua exceção de pré-executividade, é preciso, é imprescindível que você esteja diante de prova documental ou que da análise do processo por si só, você chega àquela conclusão, né? Então, você tem que trabalhar com o que tem no processo ou com prova documental, né? Se você precisa de perícia, esqueça a exceção de pré-executividade. Precisa de ouvir testemunha, esqueça. Você vai ter que ir para os embargos à execução. Esse é o grande ponto de amarração, tá? E você precisa mentalizar. É um outro ponto também que eu disse no início da minha fala, né? Mas vale a pena ressaltar aqui, que a exceção de pré-executividade ela não suspende a execução. Então, os atos executivos continuarão, né? E seria interessante você despachar com o magistrado e pedir para ele, então, analisar isso quanto antes, para que, então, ele extinga aquela execução. Aliás, se extinguir a execução, o recurso cabível é recurso de apelação, porque toda execução é extinta por sentença, quando a sentença cabe a apelação, e se o juiz inadmite a sua exceção de pré-executividade, então você alegou exceção de pré-executividade no processo, e o juiz inadmitiu, né? Então, essa decisão ela vai ser recorrível por agravo de instrumento, tá? Justamente porque o processo vai continuar. Então, foi uma decisão interlocutória. Então, sempre for incidentes no curso do processo, é agravo o recurso cabível na execução. Se nós estivermos diante de sentença, que é quando extingue o procedimento, né, sempre que for por colocar fim ao procedimento, vai ser por sentença e da sentença cabe apelação. Então, cuidado com essa questão recursal aí. Então, qualquer incidente, por exemplo, ligado à penhora, ligado à avaliação, expropriação, rejeição da exceção de pré-executividade, vai ser via agravo que você deve recorrer, tá? Então, esse é um ponto de amarração extremamente importante aí para você mentalizar, ok? Então, esse é um ponto importante, tá? Então, meus amigos, hoje esse assunto é pacífico no STJ, né? Então, tanto é que sumulou, né? No meu livro até eu cito vários precedentes falando sobre isso, falando sobre, inclusive, fixação de honorários, né? Honorários advocatícios, né? Que foi um outro debate, né? Extremamente profícuo, né? Que nós tivemos aqui com relação à exceção de pré-executividade, né? Então, porque ele deu aso à instauração de um processo de execução de forma indevida, então, se a execução acaba sendo extinta pela interposição de uma exceção de pré-executividade, nós temos que falar em condenação por honorários advocatícios. Então, isso é um ponto também muito interessante, né? Nós temos um debate um pouco vazio, né? Mas, enfim, se o ideal seria falar em exceção de pré ou objeção, né? Então, você vai achar autores que falam objeção de pré-executividade, objeção de executividade sem o pré, né? Mas a expressão que foi consagrada na doutrina é a expressão exceção de pré-executividade. Exceção de pré, né? Executividade. Então, mas você vai achar pessoas que falam façam essa diferenciação linguística. Porque há uma teoria em processo que, se são matérias de ordem pública, você vai alegar por objeção. Tecnicamente se chama objeção, quando se alega matéria de ordem pública. E matérias que não são conhecíveis de ofício pelo magistrado, ou seja, não são de ordem pública, você utilizaria a expressão exceção. Então, é um debate um pouco estéreo, né? Mas, enfim, os processualistas civis adoram esse tipo de debate, né? Então, mas isso é um assunto já superado. Quando começou a se escrever, no início dos anos 2000, quando começaram a escrever, sair os livros sobre esse tema, né, alguns utilizaram objeção, outros utilizaram exceção. Os manuais de execução também tinham essas variações linguísticas também, que
terminológicas, né? Mas a expressão que ganhou notoriedade foi do Pontes de Miranda, que é exceção de pré-executividade, tá? Então, porque são condições prévias à análise da ação executiva. Se discute muito hoje se a exceção de pré-executividade tem alguma utilidade, né? Então, mas é um termo já consagrado, como vocês já perceberam, tem até jurisprudência, né, pacífica do STJ, que foi simulado, né? Então, eu quero trazer para vocês um artigo, até vou compartilhar aqui, do CPC, para vocês analisarem comigo, né, que é bem interessante, que meio que sedimentou não, meio que colocou uma pá de cal nesse assunto, tá? E, na minha visão, talvez tenha sepultado a chamada exceção de pré-executividade. Estou compartilhando aqui o Código do Processo Civil, a página da Presidência da República, né, o site planalto.gov.br, tá? Então, nós temos lá o artigo 518. Olha que interessante que diz esse artigo 518. E mentalize, eu vou comentar ele agora, mas mentalize na perspectiva da exceção de pré-executividade, tá? Então, olha lá. Todas as questões relativas à validade do procedimento, do cumprimento de sentença, né? Está no contexto do cumprimento de sentença, certo? E dos atos executivos subsequentes poderão ser arguídas pelo executado nos próprios autos. Arguído pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. Percebam, meus amigos, esse artigo, alguns autores falam que esse artigo colocou uma pá de cal na exceção de pré-executividade. Que está dizendo o seguinte, olha, qualquer questão relativa à validade da execução, você pode alegar por simples petição. Só chamar a atenção do juiz. Tá uma prescrição aqui. Esse título não é exigível. Simples petição. Você não diz, senhor doutor juíza, você diz, senhora doutora juíza. Né? Ou meritíssimo, meritíssima, né? Enfim, conforme o estilo aí que você queira. Qualifica lá o executado, né? Vem perante Vossa Excelência, né? Tempo e modo, apontar, aduzir o seguinte. Vai lá. Houve um vício na penhora, houve penhora de um bem, né, impenhorável, né? Há uma falha na avaliação, a avaliação foi errônea e justifica. O título padece de executividade, é um cheque, mas ultrapassou os 6 meses após a apresentação. Então, logo, ele não tem executividade. Né? O título já está pago, aqui o recibo de pagamento. Então, você pode fazer isso por simples petição. Simples petição. Então, percebam, meus amigos. Alguns doutrinadores falam que este artigo 518, que nós acabamos de ver, ele, então, sepultou todo esse debate, né? Acerca da exceção de pré-executividade ou não. Mas como ainda tem súmula do STJ, a súmula não foi revogada, pelo menos não me consta que tenha havido revogação. E apesar desse artigo 518 estar no capítulo do cumprimento de sentença, isso também vale para qualquer procedimento executivo. Qualquer procedimento executivo. Então, resumindo aqui o mapa da ópera, se você apresentar dentro da execução uma defesa chamada exceção de pré-executividade e alegar matéria de ordem pública, você não está errado. Está correto. A meu juízo, está correto. Porque é algo já sedimentado, de muitos anos, inclusive simulado, acerca do cabimento da exceção de pré-executividade. Você alegar matéria de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo juiz, né? E desde que não demande delação probatória. Ou seja, desde que não precise de produzir qualquer outro tipo de meio de prova. Você quer valer a exceção de pré-executividade? Perfeitamente. Né? Às vezes você quer mostrar a erudição, né? Falar, eu entendo de processo, eu quero entrar com a exceção de pré-executividade. Beleza. É um nome chique, né? Então, é imponente, né? Para quem não é da área, fala, nossa, o que será que é isso, né? Exceção de pré-executividade, meu Deus. Enfim, gera um certo temor reverencial linguístico, né? Você usar esse tipo de expressão, mas se você quiser, uma simples petição, só chamar a atenção do magistrado, né? Falar, olha, excelência, pela ordem, né? Com permissivo no artigo 518 do Código de Processo Civil,
né, verifica-se, então, uma irregularidade no processo e aponta-lhe qual é a irregularidade. E pede providência, né, anulação do ato ou anulação do processo ou extinção da execução, né, conforme a dimensão ali do alcance desta medida defensiva. Né? Então, perceba, tanto a exceção de pré-executividade, para eu fechar aqui esse assunto, tanto a exceção de pré-executividade quanto a simples petição fundada no 518. São mecanismos, então, que você tem para se defender dentro da execução. Dentro da execução. Só que perceba, nós temos limitação, ó, olha a minha mão, nós temos limitação temática. Eu não posso alegar qualquer coisa. Nós temos limitação cognitiva. Quando se fala limitação temática, é cognitiva. A cognição aqui é limitada. Eu não posso alegar qualquer coisa. Só matéria de ordem pública. Certo? Ou alguma matéria que afete o adimplemento obrigacional. Ponto. Ainda, nós temos limitações probatórias. Probatórias. Ou você trabalha com o que já foi demonstrado no processo, por exemplo, você trabalhar no título, o título já está lá na execução. Você fala, ó, excelência, esse título está aí. Não é título, é um aditivo, é um xerox. Né? Ou não está vencido. Vence em 2021, nós estamos em 2020 ainda. Né? Então, ou você trabalha com o que já está no processo, ou então você demonstra o seu legado apenas por prova documental. Ah, não tem nada disso. Eu preciso de outros mecanismos defensivos. Aí você tem que ir para os embargos, amigo. Embargos. A execução. Ou, se for título judicial, né, execução por título judicial, impugnação ao cumprimento de sentença. Só lembrando a vocês, você já sabe, mas não custa relembrá-los, que na impugnação ao cumprimento de sentença é uma matéria de alegação extremamente restrita, né? Só aquilo e pronto, acabou. Nós vimos isso na aula passada, não é verdade? Você ainda tem, como mecanismo de defesa, você pode propor uma ação. Qualquer ação. Chamando ou não chamando de embargos. Você pode propor qualquer ação prejudicial, por exemplo, ação declaratória, ação anulatória, né? É perfeitamente possível você propor uma ação de conhecimento, pede para distribuir por conexão, para execução, em que você questione o título, por exemplo. Ação anulatória daquele título. Você está anulando aquele título, a constituição daquele título, alegando um vício de consentimento, por exemplo. Entra com uma ação anulatória. Prejudicial à execução. Perfeitamente possível. Uma ação declaratória. Né? Então, declaratória de inexistência de débito. Perfeitamente possível. Então, olha só. Resumindo tudo isso. Né? Mecanismos de defesa do executado. Embargos de execução. Embargos de execução é na execução fiscal e nas execuções por título extrajudicial. O mecanismo de defesa é embargos. Certo? A execução. Se for execução por título judicial, o mecanismo de defesa é impugnação ao cumprimento de sentença. Perfeito? Dentro da execução, qualquer execução, eu posso ainda alegar a chamada exceção de pré-executividade ou me valer, conforme o artigo 518 do Código de Processo, eu posso me valer de uma simples petição, um simples peticionamento dentro da execução, alegando que eu alego matéria de ordem pública e que não demandem dilação probatória. Posso também, especialmente nas execuções por título extrajudicial, propor ação anulatória ou ação declaratória que vá afetar a execução. Anulatória, por exemplo, do título, por vício de consentimento, por exemplo. Propõe ação anulatória, distribui para o mesmo juízo da execução, pede para distribuir por dependência, conexão, né, por conexão, ou então uma ação declaratória. Ok? Então, é bastante interessante. Então, você se valer desses mecanismos. Eu gostaria muito de falar para vocês sobre embargos de terceiro. Embargo de terceiro também é um mecanismo muito utilizado, um mecanismo defensivo utilizado por terceiros, ou seja, quem não é exequente, quem não é executado, utilizado nas execuções, quando há uma penhora indevida de um bem de terceiro. Mas eu vou precisar, são
alguns detalhes, né, eu vou precisar de tempo para falar sobre isso. Então, eu vou deixar para a gente trabalhar isso no próximo encontro, tá bom? Próximo encontro, então, nós vamos falar sobre embargos de terceiro, né? É bem importante isso, tá bom?